Sejam muito bem-vindas, meninas. Eu sou a Glécia. Eu gosto muito de arquétipos. Faz mais ou menos uns 2 anos e meio que eu faço uso consciente deles. Decidi criar esse canal para compartilhar as minhas experiências, compartilhar aqui lado luz e lado sombra, para poder expressar a minha gratidão, que eu quero que mais pessoas saibam sobre o poder dos arquétipos, que eles têm aí uma energia que pode vir a nos ajudar a conquistar aí muitas coisas materiais, dinheiro, relacionamento, autoconhecimento. Então eu quero muito que essa mensagem chegue aí para mais pessoas, tá? Se você não é inscrita aqui no canal, eu vou pedir para você se inscrever, para você curtir esse vídeo desde já, porque você ajuda aí na criação dessa comunidade. Quero que aqui seja um lugar bem gostoso, um lugar seguro para a gente trocar as nossas ideias, nossas experiências com o uso dos arquétipos. Então, se você não é inscrita, se inscreve. Vamos construir a nossa comunidade aqui juntas, tá bom? E hoje, gente, eu quero falar sobre um arquétipo. Você sabia que o imperador ele é um arquétipo muito poderoso que pode transformar a sua vida, trazendo aí liderança, força e organização. Mas que também pode aí te aprisionar em uma necessidade de controle muito sufocante. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar aí profundamente no lado luz e lado sombra do arquétipo do imperador. Você vai descobrir aqui como ele pode ser um aliado ou um desafio, dependendo de como você se relaciona com essa energia, tá? Já adianto aqui para vocês que logo no começo, quando eu soube dos arquétipos, que eu queria experimentar todas as energias e eu tinha uma necessidade muito grande de querer liderar, de querer trabalhar por conta própria, de querer ser uma empreendedora. E aí eu vi um vídeo falando sobre essa energia do imperador e eu falei, meu Deus, eu preciso trazer essa energia para minha vida, que eu preciso dessa energia de liderança, essa energia de força, de organização, porque é uma deficiência que eu tenho, não vou mentir para vocês. Eu ainda preciso trabalhar muito com essa parte de organização, essa parte de liderança, principalmente financeira, que eu sinto que eu tenho essa falta. Então, eu preciso me organizar aqui. Então, eu quis trazer o arquétipo do imperador para minha vida, porque eu quero tudo isso, eu quero viver. Porém, gente, depois, me aprofundando, eu descobri que ele é um arquétipo aí de terra. E o que eu tenho no meu mapa? Muita terra. Eu tenho aí, acho que 67% de terra, então eu sou um ser humano assim. Se eu não tomar cuidado, eu fico rígida comigo mesmo, assim como eu já fui. Então, pra mim, aquela Glécia ali do começo de 2 anos e meio, quase 3 anos que conheceu os arquétipos, ela ainda não estava preparada para poder entrar em contato com essa energia do imperador, tá? Eu ainda, depois que eu ativei ela no começo, eu acabei desativando porque eu percebi que eu entrei no lado sombra desse arquétipo, não estava me fazendo bem, então eu desativei. Então, eu não ativei novamente. Ainda acho que ainda não é o momento de eu ativar essa energia na minha vida. Mas só para adiantar para vocês que não deu certo para mim, não. E nem sempre aquele arquétipo que a gente escuta, que a gente vê os vídeos falando, é porque o arquétipo assim, assim, assado, faço o uso dele, que ele vai fazer assim, assim, assim. Nem sempre a nossa energia vai ser muito compatível. Então, a gente precisa trabalhar com autoconhecimento, entender a nossa sombra para ver como que a gente vai reagir ali com o arquétipo, com o lado luz e a sombra dele. Então pode ser que te aconteça o que aconteceu comigo. Eu entrei em contato com a energia do imperador, ela ressaltou mais ainda a sombra do arquétipo junto com a minha sombra, que não deu bom. Então nem sempre o que vão recomendar vai ser o melhor para você. Então por isso tem que fazer uma análise profunda, né? Você avaliar a sombra, pesquisar direitinho, tá bom? Então já adiantei aqui que não deu certo para mim. Talvez eu faça um vídeo trazendo essas informações mais detalhadas, porque que o arquétipo do imperador não deu certo comigo, mas vamos falar aí do arquétipo aí para você entender se você deve ou não trazer ele para sua vida, tá? E eu trouxe aqui também as 4 ilustrações do tarô, dos tarôs que eu tenho aqui, porque eu também faço tiragem de tarô, eu sou taróloga, tá? Eu sou terapeuta, sou taróloga, e eu amo falar sobre os arquétipos e autoconhecimento, e eu acredito, né, os arquétipos, eles são ferramentas que ajudam aí no autoconhecimento, né, como eu falei para vocês, dos efeitos que eu sofri
com o lado sombra do arquétipo aqui do imperador, porque eu tive que fazer essa análise profunda dentro de mim, entender por que não deu certo, né? Eu já era uma pessoa um pouco controladora, então só veio ressaltar essa sombra em mim. Mas eu trouxe aqui as ilustrações que eu tenho dos tarôs, tá? Olha essa ilustração que bonita. Ele tá tipo no alto, é como se ele estivesse aqui, ó, essa imagem ele estivesse apontando para baixo, como se ele estivesse delegando alguma ordem, instruindo, tá? Observa que ele segura aqui esse mastro aqui, não sei se é mastro, esse acessório, ele não segura ali apertando, ele está segurando levemente ali, tá? Um fundo aí no céu, é uma imagem bonita, tá? Esse é o tarô tradicional de Marcela. Deixa eu pegar a caixinha aqui pra vocês, desse tarô aqui, ó. E tem essa imagem aqui do imperador também, tá? Esse tarô aqui é os Videntes da Luz. Eu sou apaixonada por esse deck. Eu acho que as imagens dele transmitem aí as emoções, sei lá, sentimentos. Então vocês podem observar que ele já tá sentado aqui, ó. Eu não sei se aqui onde ele está sentado é um planeta, tá? Parece que é como se ele estivesse sentado, encostado em algum planeta. Aqui, ó, na mão, parece que ele está segurando uma peça de xadrez. Tem alguma coisa aqui na parede, tipo, pendurada, sabe? Então, você observa as cores também que ele usa, tá? Ó, ele tá usando vermelho aqui. Ele tá numa posição confortável, que é onde dali ele delega, você sente a carta, transmite mesmo uma liderança. Essa ilustração dos Videntes da Luz, tá? Esse tarozinho aqui que eu gosto muito. Aí tem esse aqui que é o tarô das bruxas, tá em inglês, gente, mas eu não vou conseguir pronunciar, mas é essa caixinha aqui, tá? E a gente observando, ó, essa ilustração, ele também tá sentado aqui no trono dele, tá? É um arcano maior, dentro do tarô é um arcano maior, são cartas assim, com uma energia elevada, o tarô, tá? Vocês foquem na mensagem que tá passando o carro do ovo na minha rua. Então aqui, ó, gente, se vocês observarem, ele é estrategista, então ele pensa muito, ele delega, ele transmite mesmo essa liderança. Em todas as cartas que a gente olha, né, a gente sente essa energia de liderança, de organização, tá? E, por último, esse deck aqui, que eu comprei junto com esse aqui, ó. Essa ilustração aqui é desse tarô aqui, que eu não sei pronunciar o nome também, gente. Qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Eu comprei na Santa Shopee. Então aqui essa ilustração, ó, ele já também tá sentado num trono, parece uma imagem mais sombria. Eu andei pesquisando esses tarôs que são fundo mais escuros, eles são ótimos pra gente decifrar aí a parte do inconsciente. Mas a ilustração do imperador em si, gente, ele tá sentado, ele tá no trono de liderança dele, então ele tá delegando, ele tá instruindo, ele tá ali ordenando fazer o que precisa ser feito. Então essa energia mesmo de poder e liderança. E eu queria tanto essa energia, gente, mas enfim. Então é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, as imagens, tá? Do tarô. Então vamos entrar aí mais profundamente, agora que vocês viram aí como que é a ilustração de cada deck que eu tenho aqui, tá? Tem um contexto histórico e cultural sobre o imperador. Eu vou ler aqui, tá, gente? Porque eu gosto de trazer bastante material, porque aí vocês vão ter certeza, né, se vocês querem usar esse arquétipo. Então é bom você estar bem ciente de que arquétipo você quer trazer sobre o lado luz. Então eu trago assim bem detalhadinho mesmo, tá? Então eu vou olhar aqui, eu vou ler e vou complementar com as minhas palavras de tudo que eu pesquisei. Então assim, tem o contexto histórico e cultural aí do imperador, tá? O arquétipo do imperador remota a figuras históricas que moldam civilizações, como os imperadores romanos, os faraós egípcios,
Ele também é representado na carta do tarô, né, do imperador, o símbolo de autenticidade, estrutura e poder. É tanto que a carta no tarô, no deck, o número que representa ele é 4, é estabilidade. Então, assim, a gente vê cadeiras, mesas ali com 4 pés, então ele representa essa estrutura de estabilidade. Então ele passa isso, ele busca ser estável, sabe? Essa energia de estabilidade. Representa o número 4, que representa a estabilidade, solidez, e ao elemento terra, que reflete sua conexão com o mundo material e prático. Então, vocês já viram aí, né, comprovando por que não deu certo para o meu ser aqui naquele momento da minha vida. Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o lado luz do arquétipo do imperador. A liderança com propósito. O imperador no lado luz, ele age como um líder que guia com sabedoria, empatia e propósito claro. Estabilidade e segurança. Ele cria um ambiente seguro onde todos sabem que podem confiar na sua visão e ações. Então, E tem essa parte aqui, ó. Estratégia e organização. Ele cria um ambiente seguro. Opa, tô repetindo. Estratégia e organização. Sabe planejar, executar com precisão, construindo estruturas duradouras. Esse arquétipo aqui, gente, ele é ótimo, tá? Para quem consegue entrar em contato com a luz dele, para quem quer tá empreendendo, tá no negócio aí e quer construir uma coisa aí a longo prazo, ele tem essa energia de estrutura duradoura, de, por exemplo, você vai construir o seu negócio ou você vai começar a investir, você vai, tipo, eu quero colocar o dinheiro para trabalhar para mim, então ele vai te ajudar a agir com estratégia, a direção aonde você vai ter que investir, ele traz essa energia de organização, você vai saber quais são os passos que você tem que dar, não de qualquer maneira, mas com muita organização, com essa estrutura realmente de organização, de você saber o que você está fazendo. Proteção e responsabilidade. Age como um protetor, colocando o bem-estar coletivo acima dos interesses individuais. Um líder de verdade, gente, ele vai pensar no coletivo, ele não vai pensar em si próprio. Inclusive, eu percebo nisso e nessas características de algumas pessoas que eu já convivi, que têm esse instinto de líder aflorado, que eles nunca pensam no benefício próprio. Eu tenho uma amiga que eu trabalhei com ela durante um tempo de faxina, e a primeira coisa que ela fazia quando chegava em casa era acertar comigo o pagamento. Ela não pensava que ela tinha a conta dela para pagar, ela queria primeiro agir comigo, porque eu trabalhei com ela, então ela me pagava ali tudo direitinho, e depois ela viu o que fazia com ela. É errado isso? Eu acredito que não, porque ela estava ali honrando o compromisso dela comigo. Então isso é um comportamento de um líder. Ele não vai pensar somente nele. Não, primeiro eu vou ver as minhas contas a pagar e depois eu vejo fulano. Não. Então ela pensava ali no coletivo. E eu acredito que quem tem esse instinto de liderança tem esse senso de coletividade, de grupo, sabe? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que também era nesse perfil. Ele tinha a equipe que trabalhava com ele ali, e quando finalizava o serviço, ele pagava todo mundo. Ele falava, olha, eu prefiro às vezes ficar sem dinheiro, receber depois, né? Ele nem às vezes recebia o dinheiro do serviço que fez. Ele tinha o dinheiro guardado, ele pagava e depois ele recebia do patrão. Esse senso de coletividade. Então você vê que é um líder que ele vai pensar ali no coletivo. Eu vou honrar com aquele meu compromisso, porque a pessoa trabalhou, ela tem que receber, e depois ele recebia o dinheiro. Então isso é um senso de liderança, de coletividade muito bonito de se ver. Então um líder de verdade, ele age assim, ele não vai primeiro pensar em si, eu vou pagar primeiro as minhas contas e depois eu vou ver o que eu faço com quem trabalhou para mim. Não. Esse é o senso de coletividade. Essa proteção e a responsabilidade com o outro, sabe?
Vamos lá, tem alguns exemplos aqui mais detalhados, tá? Que eu lembrei desses pessoais que eu convivi com pessoas assim que têm esse senso de liderança, mas tem aqui, ó, na liderança um gestor que não apenas lidera a sua equipe, mas inspira a alcançar o melhor de si, equilibrando metas claras com empatia pelos desafios individuais. Eu trabalhei numa empresa onde tinha uma líder que, bom, ela no pessoal dela era uma coisa, mas dentro do trabalho ali, para a equipe, ela era uma líder assim muito admirável. Aquele tipo de pessoa de realmente te ajudar a construir seus objetivos, te ajudar a te mostrar como fazer. Então, assim, eu tenho esse exemplo dessa líder comigo até hoje, que eu acho muito bacana isso, sabe, gente? Na família, um exemplo, tá? Pai ou mãe que cria um lar estável, onde regras exigem para proteger e guiar, não para controlar. Eu já não tive isso com a minha família, né? Na verdade, as regras, elas existiam para controlar a minha pessoa. Então, também existe a liderança aí na família de você mostrar o caminho, olha, faz assim, assim, assado, pode ser que seja o melhor caminho para você, não te impor um controle, tipo, você vai frequentar a igreja assim, 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 porque eu tô falando que você tem que frequentar, às vezes não é o que a pessoa quer. Então também tem isso aí, essa liderança aí também na família. Na vida pessoal, alguém que usa sua habilidade de organização para equilibrar a vida profissional e pessoal, sem perder de vista suas prioridades emocionais e espirituais. Aqui, gente, nessa parte de liderança, que eu consigo adiantar aqui algumas coisas para vocês sobre a experiência que eu tive com o arquétipo do imperador, foi que eu quis usar esse lado luz dele, de habilidade de organização, e eu percebi que eu me perdi muito, tá? Eu me perdi dentro de mim, que eu perdia tempo tentando fazer estratégia para organizar o meu dia, organizar meu trabalho, trabalhando por conta, tentava dar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí eu percebi que eu me fechei com o meu emocional, tá? E meu espiritual também, logo nesse começo aí de buscas arquetípicas. Então eu percebi que eu deixei um pouco de lado o meu espiritual, tanto que quando eu via, chegava o final do dia, eu estava tão cansada, mas era um gasto energético que vocês não têm noção. Então eu me perdi nessa parte aí também. E tem aí os resultados e os benefícios quando se vive o lado luz desse arquétipo. Você acaba se tornando referência de estabilidade e sabedoria. Eu estava até conversando com meu marido ontem, né? Eu falando para ele que eu admiro muito essa capacidade que ele tem de organização, de liderança, de organização financeira, que eu acho muito incrível o jeito que ele faz, que eu quero muito poder aprender isso com ele. Eu até estava falando para ele assim que parece que a minha vida eu sempre vivi de qualquer jeito e que eu tô sentindo uma necessidade muito grande de me organizar com essa parte financeira. Eu sempre trabalhei. E uma das poucas vezes que eu consegui guardar dinheiro, eu acabei tendo que usar por conta de saúde, né? Que eu sofri um acidente de moto e o pouco de dinheiro que eu tinha guardado ali eu precisei usar para comprar medicamento, né? Pelo menos ainda bem que tinha o dinheiro para comprar o medicamento. Mas eu nunca consegui, assim, guardar um dinheiro verdadeiramente. Eu nunca consegui me organizar financeiramente. Então eu tava falando isso para ele, que eu acho muito bonita esse jeito que ele age para a vida. Então, para mim, ele é uma referência de estabilidade, sabedoria, sabe? De liderança, de organização. Aí aqui também os resultados, você vai sentir isso, tá? Se você entrar em contato com esse arquétipo e você conseguir viver os benefícios aí, dar a luz de viver esses benefícios aí no lado luz, você vai conseguir sentir isso no seu campo energético, na sua vida profissional, financeira, pessoal. Você vai conseguir sentir essa luz do arquétipo. Cria ambientes estruturados e harmônicos, onde pessoas confiam em você. E de fato, eu vejo essa capacidade de liderança aí no meu marido.
E é realmente isso aqui, esse criar ambientes estruturados, harmônicos, onde as pessoas confiam nele. E eu vejo por conta do serviço dele, né? Ele trabalha como empreiteiro aí de obras e os clientes que ele tem total confiança nele. Tem um cliente que a chave da casa que ele está reformando aos poucos ali para esse cliente, vai fazer mais de 5 anos que a chave tá com ele ali, de tanta confiança que ele passa para a pessoa. Essa harmonia que ele tem, sabe? Esse ambiente que ele cria estruturado, que ele mostra quem ele é, essa confiança que as pessoas conseguem ter nele, sabe? Aqui. Sua energia atrai oportunidades, porque é associada à competência e confiabilidade. Então, quando você entra em contato com a luz desse arquétipo, as oportunidades elas chegam para você com mais facilidade, porque as pessoas associam você com uma pessoa competente, com uma pessoa confiável. E é isso que um líder passa quando ele vive na liderança, quando você está na luz desse arquétipo. Bom, minha gente, como não é tudo luz, né? Tem aí a sombra também. Não é diferente com o arquétipo do imperador, então vamos aí para as sombras para vocês poderem entender, quando você resolver ativar esse arquétipo, o que vai aflorar mais aí em você, tá? As características aí principais, vamos lá. O controle obsessivo. O imperador na sombra precisa estar no comando de tudo, porque ele fica com medo de perder o poder. Isso aqui é muito grave, gente, muito grave mesmo, esse controle obsessivo. Eu convivi com uma pessoa que ela tinha esse excesso de controle, a pessoa queria saber quanto eu ganhava, a pessoa queria saber o que eu fazia com o meu dinheiro, a pessoa julgava que você não sabe administrar o seu dinheiro, porque ela queria controlar o dinheiro, controlar uma coisa que não é dela. Muito difícil conviver com pessoas assim, com esse controle obsessivo. Rigidez emocional. Não consegue lidar com mudanças ou expressar vulnerabilidade, mantendo uma fachada de força constante. Isso aqui também é muito perigoso, gente. Porque assim, essa rigidez emocional, a gente precisa ter uma fluidez emocional para os acontecimentos da vida, porque a vida ela tá em mudança, ela tá em movimento constante o tempo todo. E se você tá com controle obsessivo, você vai ficar com essa rigidez emocional porque você fica com medo da mudança. E um líder de verdade, quando tá na luz, ele não tem medo da mudança porque ele sabe que a mudança vai ser benéfica. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então você pode às vezes até se manter numa vida ali que você não tá querendo viver, só para você poder manter ali aquela vida, mas rígida emocionalmente, com medo de acontecer alguma coisa, sabe? E aqui também tem autoritarismo e a insensibilidade. Impõe sua vontade sobre os outros, ignorando opiniões ou sentimentos alheios. Eu também convivi com uma pessoa que tinha esse autoritarismo e essa insensibilidade. A pessoa, ela queria que todo mundo fizesse as vontades dela ali, ignorando os sentimentos e a opinião dos outros. Inclusive, eu lembro uma vez, parece besteira, mas se encaixa perfeitamente aqui nessa característica aqui de autoritarismo e insensibilidade. Eu era muito fã da Britney Spears e eu lembro que eu ganhei uma revistinha que veio um pôster, né, que desdobrava, ficava um pôster assim gigantesco, grande dela, e eu coloquei em cima da minha cama, que eu tinha um lado do meu quarto, a minha irmã tinha um lado do quarto dela, e eu coloquei o pôster dela lá, ficou a coisa mais linda, frases que eu gostava eu colava na parede e tal. Um belo dia, fui pra escola, quando eu voltei, a parede estava lisa, sem nada. E o quarto ali um pouco mais organizado e tal. E aí, quando eu olhei aquilo, eu peguei e perguntei pra minha mãe, né? Eu falei, onde é que foi parar o meu pôster? Ah, eu tirei porque estava muito feio. Tinha muita coisa naquela parede. Eu não gostei. Tá, mas o quarto era meu. Vocês compreendem? O quarto era meu, era um pedacinho ali que eu podia falar que era meu, que eu podia colocar as coisas que eu gostava.
mas aí a pessoa usou o autoritarismo dela e a insensibilidade para impor a vontade dela sobre mim, sendo que o quarto, né, ainda o pedacinho do quarto era meu, então tinha que ficar ao meu gosto, não do gosto dela. Então ela tirou, simplesmente assim, jogou fora, deu sumiço. Jogou fora um troféu que eu ganhei, que parecia um Oscar, assim, grandão assim também, ó, que eu ganhei quando eu praticava ginástica rítmica. Ela jogou fora. Eu joguei fora porque tava aqui juntando pó e tal. Uma pessoa totalmente insensível, colocou a vontade dela sobre a minha e desfez o meu troféu. Então, toma muito cuidado, tá? Que essas sombras do imperador, elas podem aí acabar trazendo danos para sua vida, ao invés de tornar a sua vida mais bacana, mais organizada. Ela pode aí fazer mal para você, tá? E aqui tem o medo disfarçado de poder. Por trás do autoritarismo, muitas vezes está o medo de fracassar ou de parecer incapaz. Então tem muita gente que pode falar que tem poder ali, mas na verdade é um medo disfarçado ali, que a pessoa se sente muito incapaz, enfim, gente. E tem aqui alguns exemplos na prática. Eu dei alguns exemplos pessoal meu aqui, e tem alguns que eu separei para ficar um pouco mais claro para vocês, tá? No trabalho, um chefe... O que eu marquei aqui, gente? Um chefe que microgerencia tudo. É aquele chefe que ele vai focar nos mínimos, nos pequenos detalhes ali, sufocando a criatividade da equipe, que acaba criando um ambiente tóxico. Esses dias atrás, já tem uns 2 meses atrás, eu tive uma crise existencial. O que eu fiz? Vou me punir. Fui trabalhar no mercado, onde eu falei que eu nunca queria pisar meus pés mais, porque realmente eu não gosto de trabalhar com muita gente, com muitas pessoas. Hoje eu entendo isso, hoje eu consigo assumir isso e tá tudo bem. E tinha uma gerente lá, e daí eu sentia, hoje com essa consciência, eu sentia que o ambiente ficava pesado, né? E era uma pessoa assim, que ela se sobrecarregava de tarefas, ela pegava tarefas ali do dono, que o dono tinha que assumir, ela tomava para si, e ela queria que a equipe fizesse isso. E aí a equipe estava sobrecarregada, cansada, assim como ela, só que ela não assumia isso, entendeu? Então ela acabava ali deixando o ambiente pesado, o ambiente tóxico. Então não é legal, gente. Nos relacionamentos, um parceiro que quer controlar cada aspecto da vida do outro, desde as amizades até as decisões financeiras. Gente, isso aqui é muito pesado, porque assim, eu vi muito a minha mãe fazendo isso com o meu pai, de controlar tudo, as amizades, a parte financeira, e infelizmente continua assim até hoje, mas é muito denso, é muito pesado. Imagina você casar com uma pessoa, você ser controlador e você querer controlar a vida do outro o tempo todo. Tá, você não vai ter amizade com fulano, você não vai ter amizade com ciclano, você pode ter uma amizade com essa pessoa. Você não pode ter conta no banco, você recebe e usa a minha conta. Poxa, quem que quer viver assim, gente? Ninguém. Que mais tem aqui, gente? Na vida pessoal, alguém tão apegado à rotina e ao planejamento que fica ansioso ou paralisado quando algo sai do esperado. Isso aqui eu senti muito na pele. Até um tempo atrás, quando eu fazia aquele planejamento bem detalhadinho, eu tinha que seguir daquele jeitinho. Se alguma coisa saísse fora do planejado, eu paralisava. Eu já não conseguia dar continuidade nas coisas. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. E tem as consequências de você estar vivendo na sombra desse arquétipo, tá? Às vezes você pode se isolar porque as pessoas começam a evitar a convivência com uma energia dominadora, tá? Então tem gente que acaba não querendo ficar perto de você porque você é uma pessoa que domina muito. Você acaba invadindo o espaço da outra. Os relacionamentos aí se tornam superficiais ou frágeis
já que não há um espaço para as trocas autênticas, né? Então, quem que vai querer ficar perto de uma pessoa que só vê a vontade dela, que só eu importo? Não tem uma troca bacana, uma troca gostosa, uma troca leve. Não é gostoso ficar perto de uma pessoa assim. E aqui você se sente constantemente esgotada, tentando controlar o incontrolável. É como se você tivesse colocado água na mão aqui, você estivesse segurando a água e a água escapando entre os dedos. Usar o arquétipo do imperador para você controlar aí as suas finanças é uma coisa bacana. Agora, para controlar o que não tem controle, gente, é um gasto de energia assim fora do normal mesmo, gente. Então, toma cuidado aí com o uso dos arquétipos, tá? Aqui tem alguns exemplos que eu quero também deixar, que vocês podem estar usando para equilibrar luz e sombra aí com vocês, tá? Futuramente eu quero poder experimentar essa energia do imperador, depois desse quase 2 anos, né, que eu fiquei sem usar. Eu acredito que vai chegar o momento certo para eu poder estar usando aí, e eu venho contar aqui para vocês. Então vamos lá, gente. Os desafios comuns para quem vive o imperador na sombra. É difícil confiar nos outros, talvez porque você associa vulnerabilidade ou fraqueza. Então talvez você acha que ser vulnerável é uma fraqueza. Você às vezes falar de um sentimento, você às vezes até elogiar uma pessoa, você acha que está sendo um idiota fazer isso, de elogiar, de exaltar uma qualidade no outro, ou às vezes de se elogiar. Então você pode estar vendo isso como uma fraqueza, você associou a vulnerabilidade com uma fraqueza e não é. Tem dificuldade de relaxar? Isso pode ser medo que tudo desmorone e se você não estiver no controle. Gente, isso aqui é muito difícil, tá? Eu já fui bem mais rígida comigo mesmo. Tinha um tempo, gente, que eu não conseguia nem sentar para assistir televisão. Eu terminava de organizar as coisas aqui em casa, né? Isso foi na época da pandemia. Essa dificuldade de relaxar eu sempre tive e eu tô tratando isso. Eu limpava tudo, toda a casa aqui, mas eu não tinha paz para poder sentar e assistir um filminho, assistir uma série, nada. Eu sentava ali 10 minutos, já ficava desinquieta, aí eu levantava e ia procurar alguma coisa para fazer. Então, sei lá, era um sentimento de culpa, um medo de que eu tinha que estar no controle o tempo todo, de que eu tinha que estar atarefado o tempo todo. Então eu percebi isso, hoje eu estou tratando isso. Hoje quando eu percebo que eu estou me forçando a procurar coisas para fazer, a não relaxar, eu trago consciência pro corpo e eu paro e penso, calma, respira, que não é assim que a banda toca. Vamos embora, minha filha, vamos relaxar. Vamos lá. Há práticas para integrar e equilibrar para quem está aí na sombra. Pratique delegar tarefas pequenas, confiando que os outros podem fazer um bom trabalho. Isso aqui é muito bacana, tá? Esses dias eu tomei consciência que eu sempre faço uma faxina de final de ano para preparar a casa aí pro ano que tá entrando aí, né? Com esse ar de limpeza, esse ar de novo, de casa limpa. Eu gosto de fazer isso. Já tem um tempo que eu faço isso. Nos anos anteriores, eu fazia tudo sozinha, mas tudo sozinha mesmo, tudo, não pedia ajuda para ninguém, sozinha. Não é uma casa grande, é um cômodo que a gente divide aqui com os móveis, mas tem detalhes e é cansativo, gente. E a faxina que eu faço é de jogar água no chão, porque casa limpa para mim eu lavo, é assim que funciona para mim. E esse ano eu parei para pensar, né? Porque eu comecei a aceitar ajuda, eu comecei a me permitir aceitar ajuda, a receber. Porque eu parei para pensar, eu falei, não posso fazer tudo sozinha. Humanamente falando, não dá para fazer tudo sozinha. Então o que eu fiz? Eu perguntei para minha irmã se ela tinha disponibilidade de tempo para vir me ajudar aqui. E
conseguir delegar tarefas para ela, né? Porque eu tenho essa dificuldade de dizer o que o outro tem que fazer, então eu preciso trabalhar muito isso em mim. Então eu consegui delegar tarefas. Eu falei, ó, agora você lava o banheiro para mim, tá? Que eu vou ficar aqui no quarto. Depois que você terminar o banheiro, você dá um pega aqui na sala, organiza o rack, tira o pó das coisas e tal. Então eu consegui delegar essa pequena tarefa de, né, me abrir. Eu entendi que eu preciso receber ajuda, né? Então eu consegui fazer isso, gente, delegar tarefas, confiando que o trabalho dela ia ser tão bom quanto o meu, se não melhor. E deu tudo certo. Então faça isso, pratique delegar as pequenas tarefas, confiando nos outros, que a pessoa é capaz de fazer também, como você, ou até melhor que você, entregar um bom trabalho. Reconheça quando você está sendo rígida e pergunte: o que eu posso flexibilizar aqui? Se você sente que você está se sentindo rígida, você vai observar isso no corpo também, tá? Porque quando a gente é rígida com a vida, o nosso corpo já está rígido, ó, faz tempo. Então observa como o seu corpo fica e se pergunta: o que eu posso flexibilizar? O que você pode soltar? E tá tudo bem soltar, tá? Conecte-se aí com a natureza para lembrar que nem tudo pode ser controlado e tá tudo bem. Uma coisa que eu sempre gostei foi de plantas. Eu não cultivava, e eu lembro que eu estava lendo um livro. Eu li um livro, eu acho que foi do Padre Marcelo Rossi. Não é Padre Marcelo Rossi, é Padre Fábio de Mello. Eu não vou conseguir lembrar o título do livro, mas eu achei muito bacana que a história falava de um rapaz que se achava assim muito inteligente, e o pai dele era apenas não sei se era um agricultor, alguma coisa assim. E aí a noiva dele, né, foi embora, falou que precisava de um tempo, ia ficar 1 ano fora e tal. E aí esse menino foi aprender com o pai como cultivar as plantas. E aí ele entendeu o quanto ele estava sendo petulante, o quanto ele estava sendo aí, se achando demais, o ego dele estava acima de tudo, de todos, que ele foi perceber a inteligência do pai. Então ele começou a cultivar um jardim. E aí eu fui pesquisar depois, né, sobre jardinagem, essas coisas, e ajuda a reduzir muitos níveis de ansiedade. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, eu queria fazer as coisas acontecerem muito rápido. E uma planta, gente, de certa forma, você pode colocar o fertilizante, mas você vai ter que esperar o efeito fazer para essa planta crescer. Então, uma coisa que me ajudou bastante quando eu me conecto com a natureza, quando eu cuido das minhas plantas, é entender que eu não tenho como eu controlar o crescimento delas. Elas têm o tempo delas para poder se tornar fortes, a folha ficar verdinha, a flor abrir. Então, isso não tem como eu controlar. Então, tá tudo bem. Então, faça isso. Cultive uma planta. Você vai observar que ela vai ter o tempo dela. Você pode olhar ali toda hora, mas ela vai ter o tempo dela para poder crescer. Faça isso, se conecta aí com a natureza, vai te ajudar. E para fortalecer aí o lado luz, você pode meditar sobre o conceito de liderança compassiva. Você pode se perguntar aí: como posso guiar e inspirar sem impor? E a resposta vem, gente. Quando a gente se pergunta, a resposta ela vem. Você pode trabalhar a sua escuta ativa. E às vezes liderar é você ouvir e se adaptar à necessidade alheia, tá? Ter empatia para poder ouvir, para ouvir. Você pode encontrar formas de celebrar suas conquistas sem se apegar excessivamente ao resultado material. Gente, tem muitas formas de você fortalecer o lado luz, entender a sombra. E aqui, gente, o arquétipo do imperador, ele nos lembra que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em construir com sabedoria e permitir que as pessoas e as situações floresçam aí ao nosso redor. Ele nos ensina que liderança é um equilíbrio entre firmeza e empatia, entre ordem e fluir. Quando integramos o lado luz
e a sombra, nos tornamos líderes mais completos. Líderes aí de nossas vidas, de nossos sonhos. É isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. O vídeo ele ficou um pouquinho longo, mas é que eu trouxe com bastante detalhes aí, tá? Sobre lado, luz e sombra dos arquétipos, de como você integrar melhor aí com a luz. E para você ter certeza se você deve ativar esse arquétipo ou não, para você avaliar suas sombras também, tá? E é isso. E eu quero saber aqui se você já fez o uso do arquétipo do imperador, e como que ele apareceu na sua vida, se você sente que você está no lado luz ou se você está no lado sombra. Compartilha aqui nos comentários para eu poder saber e a gente pode conversar sobre isso, tá bom? E eu vou ficando por aqui, tá? E a gente se vê então nos próximos vídeos. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos, tá? Porque eu tô amando vir trazer para vocês aí essa consciência dos arquétipos e o poder que eles podem aí nos trazer e transformar as nossas vidas. E a gente se vê então nos próximos vídeos. Tchau!